Because God likens His children, His heritage unto eagle. And God Himself calls Himself an eagle. He is Jehovah Eagle, Papa Eagle. We're His little eaglets. Gosto demais das águias, porque Deus compara seus filhos, sua herança, às águias. E Deus, Ele próprio, se chama de águia. Ele é Jeová Águia, Papai Águia. Nós somos suas águiazinhas. An eagle can fly higher than any other bird there is. If a hawk can try to fly, it gets disintegrate in the air. So you try to impersonate Christianity, you just burst yourself open, that's all. Don't do you no good. Uma águia pode voar mais alto do que qualquer outro pássaro que existe. Se um falcão tentasse segui-la, ele se desintegraria no ar. Assim, se você tenta personificar o cristianismo, você simplesmente se arrebenta. Simplesmente isso. Não me adianta de nada. Be born again. Nature changed. Then you can walk up Jacob's ladder. Then you can climb into the highest spots where all things are possible to them that believe. But you got to be an eagle, a believer. Seja uma águia. Nasça de novo. A natureza mudada. Amém. Então você pode subir a escada de Jacó. Então você pode subir aos lugares mais altos, até onde tudo é possível aos que creem.
Mas você tem que ser uma águia, um crente. Don't try. The Hebrews, when they crossed as eagles across the Red Sea, the same following on uncircumcised Egyptians tried to do so and lost their lives. You cannot impersonate Christianity. You've got to be a Christian. That's right. Não tente. Os hebreus, quando atravessaram como águias para o outro lado do Mar Vermelho, os egípcios incircuncisos que tentaram fazer igual seguindo, procuraram fazê-lo e perderam a vida. Você não pode personificar o cristianismo. Você tem que ser um cristão. Isso mesmo. Amém. Boa noite, irmãos. No nome de Jesus, nós estamos agradecidos ao Deus, ao Senhor Jesus, por todas as bênçãos que Ele nos concede. E uma delas de estarmos aqui hoje unidos diante da Sua palavra, diante do Seu testemunho, diante da vida, e que Ele nos conserve sempre dedicado a nossas vidas nas mãos de Deus. Quem tem esse imenso prazer em nos cumprimentar, este ministro em Cristo, irmão Roberto. Somos aqui da cidade de Alves Machado e nós temos o nosso pequeno local de reuniões aqui, situado na Rua dos Alagoanos, número 15. Rua dos Alagoanos, número 15, e as nossas reuniões são às terças, às quintas-feiras e aos domingos. E num culto como hoje, especial de quarta-feira, estamos aqui no escritório também e vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje nós estamos com um tema muito bom. O tema será Almas que estão em prisão agora. O profeta vai ler para nós São Pedro e São Judas. Logo mais nós vamos ouvir. Mas agora vamos ouvir mais uma faixa musical, enquanto vamos preparando nossos corações aí. Deus abençoe a todos nossos irmãos, preciosos irmãs, ouvintes, os quais nesse momento está sintonizado aqui para ouvirmos juntos, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória seja dada a Ele somente. Deus abençoe. Vamos mais uma faixa musical. Logo em seguida nós vamos fazer uma pequena introdução e já ouvir uma porção da palavra do Senhor. Amém.
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Estamos tentando melhorar aqui o som dos nossos irmãos aí, né? Eu creio que vai dar tudo certo no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, né? Estamos tentando melhorar nosso som aqui para ficar mais fácil para os irmãos. Devagarinho a gente chega lá, né? Graças a Deus. Mas acabamos de ouvir aí a mensagem, né? No cântico, o pecado não dói. Mas é assim mesmo, né? E hoje o mundo está desenfreado, suas maneiras, suas crenças, suas posições, e sempre se afundando cada dia mais no pecado, na orgia e no mundo. Irmãos, antes de nós introduzirmos aqui o profeta de Deus, nós vamos ouvir uma mensagem a partir da leitura da Bíblia Sagrada, a mensagem intitulada Almas que estão em prisão agora. Agora, mas como assim almas que estão em prisão? O profeta diz que tem pessoas que são sentenciadas à perdição, estão já desde agora em prisão e nunca terão chance de se encontrar com Deus. E o mundo está numa decadência, o mundo está caindo em pedaços, o mundo está realmente aí entrando no caos. E os demônios, os espíritos têm manifestado nessa área que estamos vivendo. Nós sabemos que no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que foi solto 2 milhões de demônios, 200 mil demônios que estavam presos juntos ao rio Eufrates, que estavam preparados, né, para guerrear para a hora, dia, mês e ano. E nós cremos que já não bastasse, né, o tanto de espíritos sedutores de muitas maneiras que já está na terra. Imagina agora com mais essa quantidade que veio. Mas almas que estão em prisão, veja só. Mas Deus, por outro lado, também tem colocado em nossa vida um posicionamento, uma revelação de sabermos que nós não fazemos parte dessas almas que estão em prisão. Nós somos, sim, aprisionados pelo Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo diz: eu, o preso do Senhor. Tem muita gente que é presa pelas denominações, pelos movimentos, mas o apóstolo Paulo é diferente. Ele diz assim: eu, o preso do Senhor. Amém? E o homem e uma mulher que está realmente preso na palavra de Deus não tem tempo para pensar besteiras, não tem tempo para pecar, não tem tempo para fugir de Deus, ele não tem tempo para que ele não venha de uma maneira assim, se estragar, se perder, porque ele está escondido em Deus. Amém? Ela está escondida em Deus. E sabemos que agora, irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, a coisa está tão terrível que o diabo tem disfarçado no meio religioso e tem sentenciado muitas pessoas, dizendo assim: desde que você esteja na igreja, desde que você esteja cantando, desde que você seja diaconisa, desde que você seja uma pastora, um evangelista, ou quem quer que for, você está bem. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo, nessa era que estamos vivendo, ele está trabalhando de uma maneira tão terrível para assim desvirtuar o povo de Deus, tirar a liderança de Deus e colocar a liderança do homem, a liderança do anticristo, colocar uma liderança que não é de Deus. Mas por outro lado, sabemos que Deus também enviou para nós uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que desnuda Satanás em seus feitos, desnuda Satanás em suas distintas formas de operações. Deus está agora fazendo isso para nós, e nós deveríamos agradar a Deus com a nossa vida vivendo essa palavra. Se você está preso em denominação, veja, almas estão em prisão agora, muitos estão aprisionados no sistema, né? Nenhum movimento que ele possa dizer assim: eu pertenço a essa, eu pertenço àquela, e assim sucessivamente. É assim que eles estão caminhando. Mas Deus nos chama para uma total separação e estarmos escondidos em Cristo. Veja, irmãos, nós estamos sabendo, e a Bíblia prometeu, que nesses últimos dias apostataria alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Veja só, que vem contra a sã doutrina, que vem contra a palavra revelada. Mas a Bíblia diz para nós estarmos firmes, né? Porque uma vez firme em Cristo, você tomando a palavra de Deus, você não vem a temer essas coisas. Muito pelo contrário, você vai batalhar contra essas coisas por cada centímetro, cada metro, cada polegada de chão, porque Deus te chamou nesta hora que estamos vivendo
para uma separação. Atos 15, 14, Deus aprove a Deus, veja bem, Atos 15, 14, alcançar o povo para o seu nome. Deus tem agora, através do nome de Jesus, alcançado vidas que realmente estão desejosas de viver para Deus. Não está lá querendo fazer as coisas do mundo, querendo aí caminhar com os demais aí, como se nada estivesse acontecendo, como se Cristo nunca voltaria para julgá-los, nunca voltaria na terra para dar um pago para cada um conforme o que fizeram. Não, mas a noiva de Jesus Cristo, ela está agora na ponta dos pés, crendo de Gênesis a Apocalipse, confiando na voz de Deus, do que Deus tem enviado para nós nesta era. Uma mensagem precursora que nos coloca em posição para estar pronto na plataforma para arrebatamento. Que Deus te abençoe e vamos tomar parte na palavra cada dia, na Bíblia Sagrada. Vamos meditar, irmãos, vamos crescer, vamos granjear com a nossa vida, vamos ser cartas lidas escritas por todos, vamos dar um bom testemunho, vamos caminhar de cabeça erguida como filho da luz. E se você ainda não tem encontrado essa graça, arrependa-se e entregue-se nas mãos do Senhor. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça. Como aqueles lá nos dias da viagem, da peregrinação, depois de sair do Egito, rumo a Canaã. Veja só, muitos cria no que Deus tinha feito através de Moisés no Egito. Muitos cria nas beneficências que Deus tinha dado para eles no Egito, como passando ali o Mar Vermelho, como transformando água amarga em água para eles normal, para eles beberem, matar a sede, como codornizes, aves codornizes que vinham, Deus trazia ali como um maná que descia do céu. Mas mesmo assim, eles murmuraram. Coríntios diz que eles murmuraram e Deus não se agrada da murmuração. Então, quando nós não entendemos algumas coisas, nós deveríamos ficar quietos e apenas crer no que Deus estabeleceu. Que Deus te abençoe, que nós possamos fazer parte desses que não estão aprisionados por sistemas humanos, por sistemas eclesiásticos, por nenhum sistema nacional, nenhum sistema religioso, mas estejamos aprisionados com Cristo Jesus. Amém? Afirmar, como o apóstolo Paulo dizia, eu preso do Senhor. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos agora alimentar com essa mensagem muito tremenda. A mensagem intitulada Almas que estão em prisão agora. Ao ouvir essa mensagem, você vai ver como que Deus mostra claramente a atuação do diabo nas pessoas. Veja só, as pessoas até são boas. É o Espírito que entra neles que muda a maneira deles caminharem, deles vestirem, deles se propagarem aqui na terra. Mas que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E vamos mais uma partícula da mensagem. Almas que estão em prisão hoje, agora. E a minha escritura que vai ser lida vai ser São Pedro e também São João, o profeta vai ler para nós. Deus abençoe e uma ótima programação para todos nós, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Let us turn in the Bible now and expect the Lord to give us of His blessings. If we want to. Nós desejamos ler algumas escrituras. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, às quais eu desejo me referir, e algumas anotações. E eu desejo ler de 3 lugares da Bíblia, e eu os darei a vocês. Primeiro, eu desejo ler em Judas 5 e 6. Judas é apenas um livro, você sabe. Então eu desejo ler o 2º capítulo de 2 Pedro 4 e 5. Então eu desejo ler 1 Pedro 3, 18 ao 20. E meu tema esta manhã, o Senhor permitindo, é almas que estão em prisão agora. Almas que estão em prisão agora, encarceradas para sempre e condenadas. Nunca, não há meio de serem salvas. Veja, almas que tenham estado aprisionadas agora. Agora, vamos ler lá no livro de Judas primeiro. Eu creio que eu tenho marcado aqui como primeiro lugar em Judas.
e então lá em 2 Pedro, e então lá em 1 Pedro. Glória a Deus. Agora, Judas, Aleluia. eu gostaria de ler isso tudo, mas apenas para poupar tempo, porque já são 10h30. Vou começar com o 5º versículo. Agora, Judas era um irmão de criação de Jesus Cristo, como todos nós sabemos, estão vendo? Ele era filho de José. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Salvou-os primeiro, tirou-os do Egito, e então teve de destruí-los, porque eles não continuaram com a mensagem deles. Veja você. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em mutação, prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Não guardaram o seu estado, e a maneira que eles eram ali dentro. Apostataram-se e agora estão em prisões eternas de escuridão, prisões perpétuas de escuridão, mantidos nessa condição até o juízo do grande dia, quando eles serão julgados com todos os demais incrédulos. Agora, em 2 Pedro, o 2º capítulo, começando com o 4º versículo, o qual será somente um livro ou dois detrás disso. Veja. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé e 8 pessoas, pregoeiros da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Não perdoou aos anjos, os colocou em prisões de escuridão e condenou o mundo através da destruição de Noé. Agora, em 1 Pedro, o 1º capítulo, 1 Pedro, o 3º capítulo, e começando com o 18º versículo, nós lemos novamente. Agora, ouça com atenção agora. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, foi justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele pregou a essas pessoas em prisão, os quais noutros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas do indagar de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Oremos novamente. Agora, Pai Celestial, tal linha de escritura aqui, 3 testemunhas, 3 lugares na escritura, dando testemunho, que tu tens dito em tua palavra, que na boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda palavra seja estabelecida. Agora eu te rogo, a Deus, que tu venhas até as pessoas e interpretes essa palavra, essa mensagem, à luz em que deveria ser, para que cada homem, mulher, menino ou menina possa entender da capacidade em que tu tens ordenado para eles entenderem. E agora, sabendo que essas 3 testemunhas são testemunhos da verdade,
E eu rogo que tu envies o Espírito Santo sobre nós agora. E olharemos para Ele, que é nosso Rei, em nosso meio nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo, onde temos nos levantado agora por fé, assentados nesses lugares celestiais nele. Nós esperamos por sua mensagem. Fala através de nós, Senhor. Faze-a ouvir-se através de nós, enquanto te pedimos para circuncidares os lábios que falam e os ouvidos que ouvem. Que isto possa ser para a honra e glória daquele que é a Escritura. Porquanto pedimos em seu nome. Amém. Lembre-se dos cultos hoje à noite, um culto de cura. Eu não acho que seria necessário distribuir cartões de oração, então só oraremos pelos enfermos. Eu tenho algo que eu quero lhes dizer, e eu espero que isto realmente traga a congregação num ponto até onde haja simplesmente todo tipo de cura. Eu sei que haverá, se realmente crermos nisso dessa forma. Agora, almas agora em prisão, almas que estão agora em prisão. Agora, a alma do homem não é o corpo do homem, é a alma. Estão vendo? E a alma é algo que é a natureza do espírito. E então, quando a natureza de um homem, quando ele disse, nós estamos mortos, a Escritura claramente nos diz que nós estamos mortos e nossas vidas estão escondidas em Deus através de Cristo, seladas ali pelo Espírito Santo. Agora, não foi que seu corpo morreu, não foi seu espírito que morreu. Foi a natureza do seu espírito que morreu. Veja, a natureza que é a alma. A natureza de sua alma é Deus. Se você nasceu do novo, se ela não for, ela é do mundo. Qualquer coisa que começa tende a acabar. Então, portanto, a única maneira de você poder ter vida eterna é ter uma vida que realmente nunca começou. E então, sua vida começou quando você nasceu. Quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas e você se tornou uma alma vivente. Então, você começou nesse momento. Porém, quando essa natureza que está em você, pela natureza, você era do mundo, alienado de Deus. Você, na verdade, era um animal. Isso é corretíssimo. Qualquer um sabe que nós somos mamíferos. Quantos sabem disso? Nós somos mamíferos. Nós somos animais de sangue quente. Porém, isso é o que nós somos pela nossa criação terrena. Porém, veja você, o que nos fez diferentes de outros mamíferos, que Deus colocou uma alma sobre nós. Está vendo? Agora, os outros mamíferos não têm de usar roupas, nenhum outro animal tem de usar roupas para esconder a sua vergonha, a não ser nós. Nós somos os únicos que usam roupas, porque nós temos uma alma. Porém, veja, Deus, no princípio, sabia como o homem seria, e Ele criou a terra, e criou animais de toda espécie, desde o mais baixo até o mais elevado. E o animal mais elevado que surgiu foi o homem. E então, primeiro o homem foi feito. Ele era um homem espírito, à imagem de Deus, o qual Deus é espírito. São João 4. Agora, ele é um espírito, e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E sua palavra é a verdade. Amém. Agora, nós o adoramos em espírito e verdade. Ele é um ser espírito. Então, não havia homem para lavrar o solo. E então Deus formou o homem do pó da terra. Então ele tomou do seu lado um subproduto, uma costela, e disso separou este homem que tinha uma natureza dupla, a qual era ambas feminina e masculina. E ele tirou a feminina, porque esta era o amor. E ele a colocou dentro de uma pessoa chamada Eva, a qual Adão chamou Eva, a qual era sua esposa. E é aí que o seu amor natural, amor filial, se reteve à sua esposa. Eis como um homem deveria ser hoje. E ela de volta ao seu marido.
O homem, a parte masculina, a mulher, a parte feminina. E então, veja, depois que ele havia feito o homem à sua própria imagem, ele os criou macho e fêmea. Não havia homem para lavrar o solo. E ele o colocou no pó da terra, e por isso ele foi esse homem. Esse homem humano era mamífero, veja, ele era animal. Porém, ele colocou esse Espírito de Deus, uma vida dentro dele, e o fez sobre a base de que ele pudesse fazer uma escolha. Então, quando esse homem... Agora, nós pensamos que nós somos algo. Apenas lembre-se, o que nós somos? Um torrão de terra, isso é tudo. É porque é pó, em pó retornará. Então, quando você vê esse homem descendo a rua, que acha que ele é alguém, você sabe, e que tem um pouco de educação e coisas, lembre-se, é um torrão de terra de Indiana. Isso é tudo. E essa mulher que está toda vestida de shorts, e fumando cigarros, e se comportando de qualquer maneira, lá abaixo, se rebolando como se ela possuísse o país inteiro, é um torrão de terra de Indiana. E é assim mesmo que isso está voltando. Então, você não é muito para começar, veja. Então, isso mesmo, é isso que você é. Essa alma que está aí dentro, veja. Nessa alma é que Deus está operando. Veja. Se Ele tão somente puder fazer com que essa natureza, esse espírito concorde com Ele, então essa natureza morre. A natureza e o amor do mundo morrem. E as coisas do mundo estão mortas. Vê? Porque se amas o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti. Vê? E um homem deve nascer de novo. Deste modo, essa natureza tem de morrer. E a natureza de Deus vem e vive em você. Amém. E Deus é a única coisa que há que realmente jamais começou, ou que jamais pode terminar. Glória a Deus. Então, portanto, ele tem se associado, veja você, tomado esse homem terreno e esse Espírito eterno e juntado isso. Porque Deus tornou-se a refletir-se nisso. Porque ele se tornou um homem quando ele se tornou Jesus Cristo. E ele era Deus. Veja, Deus estava em Cristo, porque, veja, viveu nele, reconciliando consigo mesmo o mundo. E através desse homem perfeito, cada um de nós imperfeitos, que cremos em Deus e temos aceitado isso, tornamos-nos a perfeição dele. Amém. Ele nunca deixou seu corpo ver corrupção, nem deixou ele a sua alma no inferno, mas o ressuscitou no terceiro dia, e ele está vivo para todo sempre. E nós teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Por isso é que somos batizados em seu nome, para que possamos surgir em seu nome, em sua morte, em sua ressurreição, para que ressuscitemos novamente, testificando ao mundo que nós temos vida nova, que o velho homem está morto. Nós enterramos essa primeira natureza. Está vendo? Essa primeira natureza desapareceu. E agora nós somos a natureza dele. Ele vive em nós e nós não fazemos a nossa própria vontade. Nós fazemos a vontade dele. Amém. Nós não temos nossos próprios pensamentos. A mente é que pensa. A mente que estava em Cristo Jesus está em cada crente. Veja, aí está a alma. E é disso que nós estamos falando. Agora, é nessa parte que eu estou pensando agora. Isso que está dentro de nós, a alma. Agora, se nós notarmos nisto, há muitas coisas que às vezes acontecem. E nós nos perguntamos por que elas acontecem. E questionamos a nós mesmos. E questionamos a outros. Porém, finalmente, depois de um tempo, verificamos que, se somos cristãos, isso tudo se resolve bem corretamente, de algum modo. Você tem visto isso, todos os cristãos veem isso. Nós nos perguntamos por que o fizemos. Eu antigamente me perguntava, quando eu antes lia a Bíblia, por que é que Deus deixou Abraão, esse grande homem, afinal, ficar ali e dizer que Sara não era a sua esposa?
é como que ele o deixou ficar ali e mentir acerca disso, e as coisas que ele fez. E então, como que ele afinal deixou Abraão sair da terra prometida, de onde ele lhe disse para não sair. Qualquer judeu que sai da terra prometida se tem apostatado, porque Deus deu esta a eles e os comprometeu a ficarem ali. Veja, e eles saíram dela. Desse modo, ele desceu até Gerar, mas se não tivesse sido por isso, então Abimeleque, esse rei ali embaixo, no país filisteu, apaixonou-se por Sara e ia se casar com ela. E era um homem bom, um homem justo. E depois que ele provavelmente, isso soa ridículo, mas para deixar bem real para vocês, depois que ele tomou o seu banho noturno, vestiu o seu pijama, e fez as suas orações e foi para a cama, o Senhor apareceu para ele e disse: tu já és praticamente um homem morto. E o homem não havia feito nada. Está vendo? Ele foi absolutamente enganado por ambos, Abraão e Sara. Isso mesmo. Ele disse: tu tomaste a mulher de um outro homem. Veja, eu não ouvirei as suas orações, não importa o quanto tu ores, tu estás praticamente morto. Porém, esse homem é meu profeta. Está vendo? Veja, é difícil entender isso. Veja. Porém, se assim não fosse, não saberíamos o que era a graça. Porque ele foi e se casou com Agar, depois de ter uma esposa encantadora como Sara, e ele não queria fazer. Veja, mas Sara lhe pediu. E então o Senhor lhe disse: ouve ao que Sara te disse. Por quê? Tinha de haver um Ismael, porque a serva e seu filho não seriam herdeiros com a mulher livre e seu filho. Vê o que eu quero dizer? Todas essas coisas são tipos. Por que aquele profeta teve de se casar com uma prostituta e ter, com esses filhos, ter 2 filhos por meio dela, como um sinal? Porque um se pôs ao seu lado direito por 340 dias, e então se pôs tantos dias assim do outro lado, como um sinal. Um se despiu de suas roupas e andou diante de Israel. E agora, todas essas coisas foram tipos e sombras. Veja, e nós temos de ter essas coisas para completar. E muitas vezes nos acontecem coisas que nós nos perguntamos por que é assim. É Deus nos mostrando algo de antemão. Amém. Agora, quando menininho, e vocês conhecem a história da minha vida, eu sempre criei, desde que eu consigo me lembrar, primeiro, uma das primeiras coisas que eu me lembro, agora pode que você me dissesse algo ontem, e eu esquecesse isso por hoje. Porém, há algumas coisas no passado que aconteceram em nossos dias de juventude. Muitos de nós somos assim, de que sempre nos lembramos. E isso soa quase ridículo dizer isso. Porém, eu me lembro de quando eu estava engatinhando, vestido com um longo vestido. Os bebezinhos, agora, alguns de vocês, gente da minha idade, lembram-se disso. Os bebês costumavam usar vestidos bem longos. E eu me lembro de engatinhar e tirar neve dos pés do meu tio e comer, quando ele entrou e ficou de pé perto da lareira. E então a próxima coisa que eu me lembro de ter ocorrido em minha vida foi uma visão, a primeira que eu tivera, e que me disse que eu viveria uma grande porção da minha vida perto de uma cidade chamada New Albany. E eu era um bebezinho da montanha ali em cima, sem sequer um médico quando eu nasci. Você sabe, eu tenho vivido aqui por volta de 50 anos, bem aqui, uma visão. E então, como eu sempre soube que havia um Deus em algum lugar, e quando menininho ele me falava para jamais fumar ou beber ou desonrar o meu corpo, que é andar imoralmente com mulheres e coisas assim. Eu sempre tive medo disso, e era um jovem. E então, uma vez eu estava fora caçando, o que parece ser uma segunda natureza para mim, gostar de caçar. E eu estava fora caçando com um menino, Jim Poole, um mocinho admirável. Eu acho que o filho dele vem aqui à igreja, o pequeno Jim, e uma família de gente distinta.
Eu conheço os Pools. Jimmy e eu dormíamos juntos e vivíamos juntos, desde que éramos menininhos da escola. Temos cerca de 6 meses de diferença de idade. E Jimmy deixou a sua arma disparar e ela me atingiu diretamente em ambas as pernas, bem perto de mim, com uma espingarda de caça. Eu fui levado ao hospital e ali, deitado ali morrendo, nenhuma penicilina, nem nada naqueles dias. E agora eles tinham uma lona de borracha como lençol debaixo de mim, e eu sei que naquela noite eles iam operar na manhã seguinte. Eles simplesmente pegaram e limparam o ferimento e grandes pedaços de carne despedaçados. E eles tomavam tesouras e cortavam fora. E eu tinha de segurar nas mãos de um homem. E eles mandaram Frank Ike. Ele bem recentemente se suicidou. E eles tiveram de segurar, arrancar com dificuldade as minhas mãos para soltá-las de seus pulsos quando eles terminaram. Eu gritava e chorava e segurando-me assim e eles cortando fora essa parte da perna. Eu tinha 14 anos de idade, apenas um menino. E naquela noite tentei pegar no sono e eu acordei, alguma coisa esguichava. E aqui estava sangue, quase meio galão, eu imagino, tinha vindo daquelas veias. E eles tinham tirado um raio-x e eles disseram que a bala encontrava-se tão perto dessa artéria em ambos os lados que simplesmente um pequeno arranhão a cortaria bem em duas. E eu começaria a sangrar. Bem, pensei, este é o meu fim. Eu abaixei as minhas mãos assim e as levantei e o sangue escorria pelas minhas mãos. Era o meu próprio sangue em que eu estava deitado. Eu chamei, toquei a campainha, a enfermeira veio e ela apenas absorveu isso com a toalha porque não havia nada que eles pudessem fazer. E na manhã seguinte, sob essas condições de fraqueza, eles não davam transfusões de sangue naqueles dias, você sabe. Então eles me operaram. E eles me deram éter. E quando o antigo éter, eu acho que vocês se lembram, era um antigo anestésico. E sob o efeito desse éter, quando eu saí do éter depois de 8 horas. Eles tiveram de me dar tanto que eles pensaram que eu não conseguiria, que eu não acordaria. Eles não me puderam fazer acordar. Eu me recordo de que a senhora Holder me assistia ali no hospital. Jamais esquecerei essa mulher. Não importa o que aconteça, jamais poderia esquecê-la. Ela era apenas uma jovem mulher, então seu marido era o superintendente aqui embaixo na fábrica de carro. Eu me lembro dela me assistindo, ela e a senhora Stewart. E elas foram as que, na verdade, pagaram a minha conta do hospital. Nós nem mesmo tínhamos comida para comer em casa. Então, como poderíamos pagar uma conta do hospital centenas de dólares? Porém, ela, por através da sociedade de sua igreja e da Ku Klux Klan, pagou a conta do hospital para mim. Maçom, jamais posso esquecê-lo. Não importa o que eles façam, ou o que eu ainda... algo, e isso permanece comigo. Veja, o que eles fizeram por mim. E eles pagaram a conta ao Dr. Hiller. Ele ainda está vivo. Vive aqui em Port Fulton. Poderá lhes contar a história. Quando eu saí do efeito daquele éter, houve algo que aconteceu comigo ali. Eu sempre tenho crido que isto seja uma visão, porque eu estava tão fraco e eles pensaram que eu estava morrendo. Ela estava chorando. Quando abriu os meus olhos para olhar, eu pude ouvi-la conversando. E então eu voltei a dormir e acordei 2 ou 3 vezes. E então eu tive uma visão naquele momento. E então eu tive, por volta de 7 meses mais tarde, eu tive de mandar tirar de minhas pernas buchas de espingarda de caça e roupas de caça cheias de gordura. O médico não tirou. E então eu tive intoxicação sanguínea, ambas as pernas haviam inchado e se tornado a dobrar de tamanho debaixo de mim. E eles quiseram tirar ambas as pernas até os meus quadris. E eu simplesmente, eu disse, não,
Apenas venham mais para cima e tirem isso aqui em cima. Eu simplesmente não podia suportar. Veja. E então, finalmente, o Dr. Reader e o Dr. Purdle de Louisville revisaram a operação e cortaram ali dentro e extraíram. E hoje eu tenho excelentes pernas, pela graça de Deus. Porém, a última visão que eu tive, a primeira visão, quando eu voltei a mim, e então eu entrei nesse transe, e eu pensei que eu estivesse no inferno, simplesmente tão clara. Está bem. Alguém põe as mãos sobre ela e ela provavelmente se levará até o ar. Agora, quem quer que esteja aí de pé, impõe as mãos sobre ela. Oremos. Querido Senhor Jesus, que a nossa irmã que sente-se mal nesta manhã e ela desmaiou no recinto, que a tua graça e força e poder possam a mãos impostas sobre ela agora, te representando. E a Escritura diz: estes sinais seguirão os que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. E agora, que a nossa irmã possa recuperar-se deste mal-estar e ficar boa para a glória de Deus. No nome de Jesus Cristo nós pedimos e a encomendamos a Ti. Amém. Agora, levem-na até o ar. Está terrivelmente abafado. Eu posso sentir isso aqui muito, muito mal. É realmente uma sensação de desmaio aqui na plataforma. Eu senti isso 4 ou 5 vezes aqui. Se houver, assim que ela se sentir um pouquinho melhor, ora, levem-na aonde ela possa chegar até o ar. Isso é bom. Veja, está simplesmente abafadíssimo, sabe? Os seres humanos criam, cada um de nós, tantos pés quadrados de meras enfermidades. Se vocês tiverem, alguém tiver um pouco d'água aí, ou algo para colocar na irmã, ela abre bem agora, está vendo? Muito bem. Sim, talvez seu irmão pudesse abrir bem as portas, talvez, ou desse só um pouquinho de ar, o tanto quanto pudermos, de alguma maneira. Veja. Agora, nesse tempo, quando eu tive essa visão, e pensando que eu tinha passado desta vida para o tormento, e 7 meses mais tarde, aqui no Hospital Memorial do Condado de Clark, eu tive a segunda operação. E nessa ocasião, quando eu saí, pensei que eu me encontrasse lá no oeste. Eu tive uma outra visão. E havia uma grande cruz dourada nos céus e a glória do Senhor fluindo dessa cruz. E eu estava assim com as minhas mãos estendidas e essa glória estava caindo dentro do meu peito. E a visão me deixou. Meu pai estava sentado ali olhando para mim quando a visão veio. Eu sempre tenho sentido, todas as pessoas que me conhecem todos estes anos, sabem que eu sempre tenho desejado ir para o oeste. Vocês sabem como é. Sempre tem sido algo com o oeste. Mas porque uma astrônoma me disse uma vez a mesma coisa, que eu deveria ir em direção oeste, as estrelas, quando elas cruzam suas órbitas e assim por diante, eu nasci sob esse sinal. E eu jamais seria bem sucedido no leste. Eu teria de ir para o oeste. E no ano passado eu parti para o oeste para cumprir o que tem sido um desejo de toda a vida, para realizá-lo. Porque eu estou ali? É a coisa mais ridícula. Situado lá no deserto, pagando $110 por mês de aluguel, e aqui está uma casa acomodada aqui em cima, uma casa pastoral, mobiliada para mim. Veja. Porém, é seguir ao Senhor, veja, é tudo que sei fazer. E vocês conhecem as visões e o que tem ocorrido lá. Agora, nisto eu desejo dizer agora, se nossa irmã se sente um pouco fraca, irmão Roy, e ela gostaria quiser levá-la para fora em algum lugar e colocá-la num lugar aqui, onde ela receba mais ar ou algo assim, e está perfeitamente bem assim, porque eu sinto que ela ficará bem agora. Veja, está bem. Ela está com sensação de desmaio, indisposta. E então eu lhe digo, se o irmão quiser trazê-la bem aqui onde o ar, levante essas janelas, irmão Roy. E se a irmã quiser passar, está bem. Veja, se ela quiser vir
vir aqui, vem. Simplesmente não existe isso. Eu quero impor as mãos sobre ela quando ela passar por aqui. Vocês me deem licença só por um minuto. E Deus me perdoe por isso. Isso mesmo, irmão. Pai Celestial, esta tua filha aqui se assenta aqui nesta manhã e ela veio para ouvir a mensagem. E Satanás está tentando desanimá-la disso. Mas ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Satanás não pode, no nome de Jesus Cristo. Certo. Bem, essa porta, eu penso que se alguns irmãos, então o ar pode passar por aqui, até você. Por falar em abafados, vocês deviam entrar num desses lugares do estrangeiro, onde eles simplesmente se amontoam uns sobre os outros, com lepra, câncer. E que coisa, você mal pode respirar, sabe? Em coisas assim. Colocam-se naqueles enormes edifícios, simplesmente contaminados com doenças. E você sabe o que seria a lepra. Ali deitados ali, sem ouvidos e detalhes de seus rostos comidos, e sem braços e pequenas estacas para os pés, e coisas assim, deitados, amontoados uns sobre os outros. E muitos deles morrendo naquele mesmo momento, deitados ali fora, por se amontoarem uns sobre os outros, tentando entrar em algum lugar. Você sabe, para ouvir a mensagem. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, nossas irmãs, os preciosos do Senhor. Que maravilha ouvir essa tremenda mensagem, uma partícula dessa voz, intitulada Almas que estão em prisão agora. E, Deus permitindo, em outra ocasião, nós vamos continuar mais um pouco. Mas eu quero agradecer nesta noite aos irmãos que estão na conexão. Tem alguns nomes aqui, entre eles aqui, Rosa e Sivaldo, José Aparecido Marques, Tatiana Norberto, Mateus Jesus e José Quintiliano. Deus os abençoe pela atenção dispensada, que o Espírito Santo prossiga vos ajudando e dando aquilo que você tanto necessita. Se você está doente, enfermo e crê na cura, nós vamos estar orando por você e cremos que você será abençoado e curado nesta noite. Você crê? Então oremos juntos. Santo Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, depois de ouvir uma parte da tua palavra, a qual nos conforta, nos consola, Senhor. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, que estão doentes, aflitos e necessitados. Nós rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre eles. Cure os enfermos, liberte os oprimidos, Senhor. Ajuda, Deus, que esses corpos sejam restaurados para a honra e louvor do teu santo e precioso nome. Seja qual for a enfermidade, Pai, conceda-lhe a cura, a libertação nesta hora, pois repreendemos todo o mal, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Meus amados irmãos, nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Amanhã, Deus permitindo, estaremos no tabernáculo e creio que também teremos transmissão ao vivo, Deus se permitir. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto vamos encerrando aqui com mais apenas uma faixa musical. Deus abençoe e boa noite a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.
noite à nossa irmã Isabel Gonçalves. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.